Olá, você que nos ouve, nos escuta. Estamos iniciando o segundo episódio da nossa quarta temporada do podcast TI, uma iniciativa da MPE Soluções em parceria com a HPE. E neste episódio nós vamos relembrar um episódio da segunda temporada, onde nós tivemos o prazer e o privilégio de conversar com o líder da HPE Brasil, Ricardo Emerich, que está aqui conosco, né, Jane? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Ricardo, obrigada. Jorge, obrigada. Prazer meu, Jorge, prazer meu, Jane, mais uma vez aqui com vocês. E nem parece que faz tanto tempo, né? Parece que foi ontem que a gente bateu um papo. Pois é, faz aproximadamente um ano daquela nossa conversa, que basicamente nós falamos sobre transformação digital e liderança. Duas palavrinhas esta que continuam ganhando espaço na agenda dos principais líderes e, sem dúvida, palavrinhas que, quando combinadas, pressupõem a expectativa de enxergar os melhores caminhos, as melhores soluções, os melhores modelos de negócio para cada empresa. E partindo disso, Emerich, eu gostaria de começar fazendo justamente uma referência naquilo que nós falamos lá em setembro do ano passado, quando a gente falava sobre os desafios da transformação digital. O que você acha? Continuamos com um cenário onde transformação digital continua sendo uma das palavrinhas mais lembradas nas agendas das lideranças? Os desafios são os mesmos? O que nós avançamos? O que talvez a gente não caminhou na velocidade que era necessário? Legal, Jorge, eu acho que sim, a gente continua ainda falando de transformação digital e talvez muito mais porque a transformação digital deveria se caracterizar cada vez mais como uma jornada. E como uma jornada, como o conceito aí de empresas infinitas, a gente não deve nunca parar para pensar se a gente já se transformou no digital. Eu acho que nós já estamos no digital. Talvez a utilização de novas tecnologias, a aplicação do digital em novas áreas, a maturidade da aplicação dessa tecnologia faz com que a transformação digital siga sendo pauta de cada um dos executivos, muito mais esse conceito de jornada, de a gente estar caminhando na evolução e na utilização da tecnologia da melhor forma possível. Transformação digital é uma coisa recorrente. Se entra, mas não há um fim, por Exatamente. exemplo. Né? E me lembro também que na ocasião você trouxe uma frase que chamou bastante a minha atenção. Você comentava naquele episódio que no contexto atual, toda empresa termina sendo uma empresa de tecnologia. E olhando neste viés, ou mais bem conceituando todos os negócios como negócios de tecnologia, nós temos vários desafios. Desafios porque o setor de tecnologia, a liderança de tecnologia, ela acaba assumindo um papel bastante protagônico e central dentro dos negócios. Emerich, você acredita que essa realidade, né, ela está caminhando também em um viés para que cada vez mais as empresas se tornem empresas de tecnologia? E como que você tem percebido isso? Não tenha dúvida de que todas as empresas são empresas de tecnologia. O que talvez exista é uma diferente conscientização sobre como eu estou aplicando e como essa tecnologia é importante para mim. Então tem empresas que ainda imaginam que a tecnologia viabiliza o dia a dia da operação. E é fato. A tecnologia traz muita eficiência para a operação. Mas quem não pensar que a tecnologia pode, inclusive, mudar as regras do seu mercado, vai perder a oportunidade de estar fazendo com que a tecnologia realmente molde o seu negócio. Então, todas as empresas hoje são de tecnologia, dependem de tecnologia. Algumas ainda estão utilizando simplesmente para a eficiência da sua operação e outras já identificando como a tecnologia pode mudar as regras do seu mercado e talvez até reinventar a sua empresa. São essas as empresas que vão tomar destaque e ganhar a dianteira no uso da tecnologia para fazer a diferença no seu mercado. Bacana. E pegando carona nesse teu comentário, Jane, dentro da tua experiência, o que você mais ouviu conversando com tantos executivos, tantas líderes no Brasil afora, o que você acredita dentro das habilidades, né, as famosas skills ou competências que um novo líder ou um líder que esteja preparado para os desafios de 2023 precisa ter? Quais as preocupações, os pontos que são essenciais na agenda desses executivos? Dentro da jornada aí desses últimos anos, nem desse último ano, dos últimos anos, eu tenho percebido uma preocupação muito grande com todos os setores, né?
como o Emerick disse, todas as empresas são empresas de tecnologia. A incerteza de momento financeiro, né, a instabilidade da economia, a dificuldade de se achar novos talentos, a parte do burnout para aqueles que já estão sobrecarregados, os desafios de enxergar como a empresa está e aonde ela vai conseguir estar chegando. Então, cada vez mais eu vejo que dentro do portfólio nosso de soluções, dentro do que uma HPE hoje está oferecendo, a gente está muito alinhado com isso. Né? A parte principalmente desafio econômico, como é que a gente consegue fazer mais com menos? Otimização de custo. Otimização, né? De custo. Previsibilidade. Previsibilidade. Entramos aí no portfólio muito forte de produtos nossos, hoje totalmente voltado para a solução de Edge, o HPE GreenLake cada vez mais consistente, cada vez mais forte, cada vez mais aderente ao que o mercado procura. Então eu vejo que 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja lá que momento que a gente está da economia, essa caminhada do lado do cliente, né, das necessidades, trilhar junto com o cliente, isso tem sido o nosso diferencial. Né? Então eu consigo hoje fazer com que o meu cliente possa atingir a necessidade dele com um custo menor. Eu consigo hoje controlar o que o meu cliente precisa com um custo menor. Então nosso forte, né, é exatamente isso, entender o que o cliente precisa, entregar a solução que o cliente precisa e estar do lado dele. Né? Essa dificuldade talvez de achar essas mentes inteligentes, talvez esteja aqui dentro de casa. Né? Faça de nós a sua parte, dê um pouquinho mais de tranquilidade para que a sua empresa possa olhar para o seu negócio e olhe aquilo que eu posso estar te ajudando. Então, acho que esse trabalho em conjunto, essa caminhada nossa com o nosso cliente, eu vejo isso de uma HPE de uma forma tão forte, tão sólida, tão consolidada, na verdade, que traz uma tranquilidade não só para nós que estamos na retaguarda, atendendo, mas também para o meu cliente final, seja ele de que nicho for de mercado. Que bacana, e também aproveitando que você falou um pouquinho sobre mentes brilhantes, sobre talentos. A gente sabe que a HPE, Emerick, ela tem apostado, incentivado vários programas de desenvolvimento também de novos líderes, né? De desenvolvimento também de novos talentos com uma mentalidade também mais preparada para aquilo que de fato o mercado tem exigido. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais para quem nos ouve, nos escuta, sobre o papel da HPE também na sociedade, desenvolvendo novos líderes, apoiando a que outras pessoas também possam ter essas habilidades. Não, legal, eu vou fazer até amarrar os 2 pontos que vocês acabaram colocando. A Jane colocou muito bem sobre a necessidade de a gente estar apoiando no desenvolvimento da liderança na própria empresa que trabalha conosco, e você também colocou o ponto de como é que a gente faz com que as empresas de tecnologia, ou todas as empresas que são de tecnologia, façam uso disso. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, um dos trabalhos que a gente tem feito, inclusive junto com o nosso ecossistema de parceiros e canais, é ter a condição de poder fazer com que cada vez mais a gente simplifique a tecnologia para que os líderes possam cada vez mais se aproximar das suas áreas de negócio. A gente teve um tempo onde os líderes de tecnologia se preocupavam muito com a tecnologia, e isso fez com que eles discutissem conosco e evoluíssem conosco na definição do qual que era a melhor arquitetura tecnicamente falando. A gente está num momento agora onde os líderes estão cada vez mais tendo que se aproximar, como a tecnologia agora é um negócio, eles têm que se aproximar do negócio e fazer com que a gente se transforme como parceiros de negócios para que a gente possa falar para eles uma linguagem mais simples. Por isso que a gente fala muito de que a transformação que a HPE passa junto aos seus líderes é a transformação de fazer com que cada vez mais a gente entenda do negócio, o canal possa nos ajudar a entender a regionalização disso, a proximidade daquela indústria com aquele cliente especificamente, mas tudo isso através de serviços,
O que a gente quer falar com serviços? Obviamente que a gente está aberto e quer mais que eles visitem a nossa cozinha. A gente teve o ADP Discover agora há pouco tempo, que foi a abertura de todas as nossas cozinhas, se a gente pode dizer assim, dando oportunidade de todos conhecerem tudo que a gente faz e como a gente faz. Mas no dia a dia é importante que eles possam ter um parceiro de confiança para que eles possam falar qual é o serviço que eles precisam, porque isso simplifica muito a discussão técnica, aproxima muito mais o discurso ao negócio e faz com que ele tenha menos investimento em discutir os bits and bytes e mais tempo para poder cuidar do seu negócio. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de uma liderança, a gente fala desenvolvimento de uma liderança dentro da HPE, para que a gente cada vez mais conheça o negócio e possa falar da linguagem do negócio, transformar a nossa tecnologia em serviços para o negócio, transformar com que os canais possam capturar essa mensagem e levar para os clientes de forma muito mais localizada, acertada para cada um dos clientes e não olhando uma indústria como um todo, mas aquele cliente naquela indústria e desenvolvendo com isso, nessa cadeia, com que o líder de tecnologia dentro da empresa seja o líder de inovação do negócio, não uma pessoa técnica capaz de discutir bits and bytes, mas saber, na verdade, quais são os serviços que eles precisam de tecnologia para poder atender e evolucionar no seu negócio. Que legal, e você trouxe também o HP Discover 2023, né? E nós podemos perceber, tive a oportunidade também de participar, uma abordagem praticamente nula em relação a hardware ou famílias de produtos, e sim uma abordagem de negócios, uma abordagem verticalizada, orientada em como eu posso tirar mais proveito, analisando todas as novas tecnologias, tudo aquilo que está no mercado, para tirar insights e ajudar dentro de um processo também de decisões mais assertivas dentro do meu negócio. Se a gente puder fazer um pequeno resumo nos principais temas que, na sua opinião, Aymeric, foram destaques, anúncios que você acredita que representam de fato uma inovação, uma disruptura para os líderes que estão nos ouvindo, quais seriam esses destaques? Eu acho que eu traria 3 destaques, para que não ficássemos aqui a semana inteira falando de tudo que a gente viu no ADP Discover, mas eu acho que um primeiro destaque foi a forma como a HPE abordou a inteligência artificial. Então, nós somos hoje o maior fabricante de supercomputadores, que é a base fundamental para que se possa ter uma inteligência artificial sendo executada com a acuracidade, com a velocidade necessária. Sendo o maior fabricante de inteligência artificial, a gente também é o maior de equipamentos, né, de supercomputadores para inteligência artificial. Nós somos também o fabricante com a capacidade de entregar isso da maneira mais sustentável. Por quê? Porque os nossos computadores também são os mais eficientes. Então, a abordagem que a HPE trouxe de trazer a inteligência artificial através de uma entrega com os nossos supercomputadores num data center totalmente verde, fazendo com que essa discussão de privacidade seja abordada com a inteligência artificial no mundo privado, com toda a segurança, eu acho que foi um dos primeiros e maiores anúncios que nós tivemos lá dentro do ADP Discovery. O outro aspecto foi reforçar a necessidade de fazer um desenho para uma solução híbrida. A gente está vendo todas as empresas caindo numa solução híbrida, mas não pensando em como deveriam ir para uma solução híbrida. Então a gente abordou muito o que a gente chama de hybrid by design, né? Ou seja, eu vou desenhar para ser híbrido. Eu sei que o mundo é híbrido, então por que eu já não penso assim? Porque eu não faço isso ao invés de cair para esse mundo sem, na verdade, um devido planejamento. E para demonstrar isso, a HPE trouxe no palco provedores como a Amazon, provedores como a VMware, para demonstrar que esse mundo híbrido é acreditado pela HPE, tanto que a gente não apresenta só a nossa solução. A gente demonstra exatamente como é que nós estamos conectados com todos os outros provedores para efetivamente fazer com que esse mundo seja híbrido. Então a gente reforça muito a importância de que nós, fornecedores de soluções, tenhamos essa cabeça aberta para apoiar o cliente no desenho pensado de uma solução híbrida, que esse é o futuro, independente se você queira ou não. Porque no final do dia a gente tem que ver como é que a gente desenha a tecnologia para o dado e o dado está na ponta. Então, se o dado está na ponta e você ainda tem uma cabeça centralizada, eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de tomar uma decisão mais acertada. E por último, eu queria tocar
o tema que nos outros dois também é coberto, mas é o tema de sustentabilidade. A HPE vem com uma proposta não somente através desse Data Center Green, que a gente está fornecendo através da nossa solução de cloud para inteligência artificial, mas a gente vem com uma série de ferramentas que ajudam o cliente a entender o papel de IT dentro do conceito sustentável, fazendo com que cada vez mais a gente possa não simplesmente avaliar o nosso ambiente, mas avaliar o ambiente como um todo, o ambiente inclusive da concorrência, fazendo com que a gente saiba como você, no nível da aplicação, possa saber quão verde você é, ou quão verde você pode ser com novas tecnologias. Então isso faz com que a gente tenha dashboards que sejam multi-vendor, multiplataforma, para que possa atender isso. Isso a gente fez muito através da aquisição do OpenSRAM, que é a ferramenta que a gente utiliza aí com inteligência artificial para a parte de gerenciamento do ambiente de IT, mas essa parte ela já vem sendo trabalhada pela HP há muito tempo, mas a gente agora acaba disponibilizando isso através de dashboards para que a organização da área de TI possa inclusive fazer esse controle na granularidade e nos departamentos. Se a gente está falando de chargeback, de falar quanto custa uma aplicação, por que a gente não fala de quanto custa essa aplicação, né? Do ponto de vista de impacto, né? Então a gente começa a ter uma abertura muito maior. Então acho que esses três temas, inteligência artificial, da forma como foi abordada, a parte de fazer um desenho para uma solução híbrida e não simplesmente cair numa solução. Entender que o mundo é híbrido. Exato, e não cair por lá por consequência. E por fim, esse tema de sustentabilidade são três temas que foram bastante fortes dentro do ADP Discover. E se a gente tivesse mais uma semana, eu continuaria aqui falando. E é tão gostoso ouvir o Emerick falar, né? Pra gente que tá, a MPE tem 45 anos de mercado e desses 45, todos eles dedicados a HP, HPE, HP Brasil, vários. E isso não é uma preocupação de agora, né? Isso vem se sustentando ao longo desses anos. E cada vez, eu me lembro há muito tempo atrás, participando de um edital, que das pontuações era qual empresa estava totalmente voltada à sustentabilidade. E a HP já estava, isso eu estou dizendo uns 4, 5 anos mais ou menos, a HP já tinha todas essas ideias, todas essas pontuações. Então é muito interessante você ver aonde a gente estava, para onde a gente está indo, e realmente estamos no caminho certo, né? Então é uma preocupação com o meio ambiente, é uma preocupação com o cliente, é uma preocupação da oferta, entendimento de negócio. Então acho que tudo isso é de uma satisfação tão grande você saber que está do lado certo da coisa, né? Você tá realmente baseado nas soluções que o mercado pede, que o mercado exige. Então eu vejo uma HPE se fortificando e se fortalecendo cada dia mais dentro de todo o mundo, né? Eu não estou falando Brasil, não estou falando de nada especial. Realmente a gente está de acordo com o que o mundo pede. É interessante analisar esta perspectiva porque, de fato, percebe-se que a HPE não vem navegando pequenas ondas ou momentos em picos onde se fala mais sobre uma determinada solução, uma determinada tecnologia ou outra. De fato, a consistência no discurso e na prática, quando a gente observa todas as práticas de ESG, sustentabilidade, gestão, eficiência, e também quando a gente analisa até inteligência artificial. Acho que hoje um dos pontos que a gente pôde acompanhar durante os anúncios foi também inteligência artificial por inteligência artificial, às vezes acaba ficando um pouco vazia, né, Emerick? Mas é entender que inteligência artificial precisa fazer parte de uma série de processos embarcada em diferentes soluções para que a gente possa perceber um valor agregado lá na ponta. E aí, não poderia não citar, né, neste episódio, o boom da inteligência artificial generativa. E a gente sabe que a HPE, muito antes deste boom, já vinha se preparando com várias soluções analíticas preditivas e que, de fato, se antecipavam a alguns eventuais episódios de atenção. Mas, neste cenário, onde tudo se encaminha para decisões cada vez mais baseadas em ferramentas de inteligência artificial, como que a HPE vem se posicionando no mercado?
Jorge, acho que você, na sua pergunta, você já colocou um pouco da resposta, né? A HPE há algum tempo já vem aplicando a inteligência artificial e eu até brincava com os meus amigos aí da área de TI que a gente prepara tanta inteligência artificial para os outros e esquece de aplicar para nós mesmos, né? Mas essa não foi a verdade da HPE. Há muito tempo a HPE já vem investindo nisso, fazendo aquisições nessa direção e hoje, por exemplo, todos os nossos equipamentos já saem com inteligência artificial. Então isso faz com que o equipamento aqui aprenda com o que está acontecendo na Índia, que está aprendendo o que está acontecendo na Europa, que está aprendendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e a gente consegue com isso criar, por exemplo, um blueprint de alguma coisa que não está indo bem. E aí, com isso, desenvolver diagnósticos. A gente teve recentemente em alguns clientes visitando no sul do país e eles comentaram que eles não lembram a última vez que eles ligaram para a HPE. Eles só lembram quando alguém bateu na porta deles e falou, olha, eu vim fazer um reparo aqui. E eles falaram, mas repara do quê? Não aconteceu nada, não teve nada. Realmente, não aconteceu nada, não teve nada e eu estou aqui para que não aconteça. E foram lá para fazer atualizações, para fazer trocas de componentes que foram identificados através da inteligência artificial que tinham comportamentos, que tinham padrões que levariam a algum tipo ou risco de falha. Então isso demonstra um pouco de como a HPE já vem fazendo isso há algum tempo e como é que a gente vem evoluindo com isso. E as aquisições que estão sendo feitas sempre são aquisições nessa direção. Então, são áreas de investimento da parte de hardware, então a gente já tem há algum tempo a SDI, a gente tem a Cray há algum tempo, mas isso demonstra um pouquinho como a gente investiu nessa área de tecnologia para poder suportar a inteligência artificial, porque, de novo, né, a inteligência artificial vai precisar de um supercomputador para que ela rode adequadamente, e a gente tem as principais marcas do mercado. E, ao mesmo tempo, ela também faz aquisições, como, por exemplo, foi o OpenSRAMP, que é uma aquisição onde também tem a inteligência artificial para poder fazer. Por mais que a gente tenha entendimento de que vem muito benefício com todos os dispositivos que a gente tem, a não capacidade de poder entender esses dispositivos, conectar esses dispositivos e fazer a análise de centenas de alertas realmente faz com que essa complexidade possa se tornar um risco. Então, utilizar a inteligência artificial para poder fazer a análise disso é fundamental para que não ocorra nenhum tipo de risco. Excelente. E Jane, sem dúvida, você mencionou, é gratificante, ao mesmo tempo te passa muita segurança, certeza de ter a MPE Soluções como aliado estratégico com um fabricante como a HPE. Conta pra gente como tem sido, né, nesses últimos meses, com o desafio de provavelmente tantos líderes, gestores chamando a MPE para apoiar na inserção de novas tecnologias ou novos conceitos dentro dos seus negócios. Como tem funcionado esta sinergia entre HPE e MPE? A maior transparência e tranquilidade possível, né? Não é porque eu estou aqui do lado do Emeric, mas torna a nossa vida muito mais fácil, né? A gente escuta e eu tenho o que ofertar. Eu acho que maior tranquilidade que essa, Jorge, dificilmente você encontra, porque a MPE vive hoje, ela tem toda a estrutura, ela tem todo o know-how, o skill em cima de produto e soluções HPE, né? Somos um HPE, somos um canal monomarca e, de novo, eu nunca me arrependi da decisão que eu tomei, porque eu não tenho uma empresa que parou, não tenho. Eu tenho uma empresa que está seguindo junto comigo. Ótimo. E, Jane, você falava anteriormente um pouquinho sobre as principais preocupações ou os desafios, não só da figura, né, do líder, do executivo ou da executiva de TI, mas de todas as pessoas que estão diretamente ou indiretamente envolvidas dentro da estratégia de negócio. E aproveitando essa oportunidade, eu me lembro também que no ano passado, Emeric, nós falávamos sobre alguns desafios do próprio líder para promover a transformação digital. E quem não acompanhou o episódio da segunda temporada, nós vamos disponibilizar também o link, você pode encontrá-lo, mas você falava um pouquinho sobre a mentalidade do líder, né? A importância de atender que todo o processo de transformação, de inovação, ele é rodeado por uma série de aprendizados que precisam ganhar maior protagonismo do que, de fato,
os riscos ou possíveis falhas, se é que a gente pode dizer, durante esse processo. Em 2023, quais são essas habilidades que o líder precisa correr atrás em um mundo que as coisas estão acontecendo de uma forma bastante acelerada e que todos os dias surgem novos conceitos, novas tecnologias e que pode, inclusive, às vezes até dificultar o que é prioridade, o que deve ser pauta dentro do calendário de projetos de um líder de TI. Legal. Deixa eu pegar um pouco o histórico de como é que a gente formou a área de tecnologia, como é que a gente formou os executivos de TI. Em geral, eles vieram do mundo da engenharia. E esse é um mundo que ele foi desenhado e construído para não ter falhas. Então, quando a gente trabalhou há muito tempo aí nesse período, 45 anos aí de área de tecnologia de informação, nós, da área de tecnologia de informação, em geral, não somos lembrados quando está tudo bem. E é a expectativa de que nós efetivamente tenhamos a maior eficiência para poder fazer a entrega estando tudo bem. O que ocorre no mundo de hoje é que, como você comentou, são novas tecnologias. E as tecnologias saindo numa velocidade que não é a mesma velocidade que saía no passado. E, ao mesmo tempo, ambientes que proporcionam que você possa efetivamente fazer testes, o que talvez no passado não era uma realidade. Então a gente fala, olha, no passado a gente não falhava, mas também a gente não tinha espaço para falhar e não tinha ambiente para falhar. Hoje a gente tem condição de criar ambientes onde você possa viver nesse mundo que a gente falava de bimodal, agora a gente fala de ambidestria, mas no final acho que essa liderança de poder saber que a gente necessita ainda ter a eficiência, ou seja, nenhuma empresa vai seguir falando que está inovando se não sair a nota fiscal no final do dia, se ela não tiver a capacidade de prover os relatórios de compliance dela, ou seja, ela precisa trabalhar de forma correta, mas ao mesmo tempo ela precisa ter essa cabeça de poder fazer a coisa nova, de poder inventar, de poder testar. Então, há empresas que separam essas áreas, há empresas que fazem com que existam orçamentos diferentes, há empresas que criam agendas diferentes, e em geral nós somos consultados muito para identificar como cada uma dessas empresas pode agir. A gente, com um pouco da experiência que a gente teve em várias indústrias, a gente consegue dar algumas ideias de como é que essas estruturas devem ser executadas. Então, pensando no líder e na transformação que você fala e olhando um pouco dessa história de que nós fomos criados com eficiência, mas eficiência só hoje não é suficiente, porque senão a gente não vai estar tomando proveito da tecnologia, eu acho que a gente tem que ter líderes que saibam trabalhar nesses dois mundos. Trabalhar no mundo de que a gente vai continuar mantendo a eficiência, mas a gente tem que criar os cenários para o desenvolvimento, para a prova da tecnologia, para poder fazer com que a gente entenda e exercite o que vem no futuro. Porque senão alguém vai estar fazendo e a gente vai ser extremamente eficiente, mas talvez cada vez menor, porque alguém está pegando o seu mercado. Eficiência e inovação são dois temas que precisam andar juntos. Né? Senão a gente justamente perde algumas oportunidades. Emeric, para fechar esta conversa, poderíamos ficar aqui, né, Jane, algumas horinhas conversando, mas eu gostaria de saber e ter essa oportunidade de perguntar para ti. Provavelmente as pessoas que nos ouvem, nos escutam, têm essa curiosidade, mas é uma pergunta um pouco perigosa. Mas eu vou ser audacioso aqui e te perguntar. O que as empresas, o ecossistema, podem esperar da HPE para os próximos meses? Não vou falar anos, porque as coisas se modificam de uma forma muito rápida, de uma HPE sobre a sua liderança. Bem, eu acho que, voltando um pouquinho, né, do que a Jane falou, a Jane está há 45 anos, só para deixar claro, eu não estou há 45 anos na liderança da HPE, então esse nome quase, né, mas esse enorme relacionamento que a gente tem, essa sintonia que eu tenho com a Jane, eu acho que vai muito além do que é a Jane e o Ricardo Emeric. Eu acho que vai muito mais em linha com quais são os princípios e os valores de uma empresa como a MPE e como os princípios e valores também estão alinhados com os princípios e valores da HPE. Então faz com que a MPE e a HPE tenham valores e princípios éticos, valores e princípios de ajuda ao cliente, de realmente um entendimento de um ganho mútuo,
que faz com que a empresa se mantenha há 45 anos no mercado, sendo referência como é no mercado de tecnologia, suportada por uma empresa também que tem muitos anos de estrada e que nessa nova configuração ela tem um pouquinho mais de 6 anos, mas ela demonstra estar nessa evolução que a Jane comentou. Então, a expectativa que qualquer um pode ter conosco, com HPE e MPE, primeiro, eu acho que é esse comportamento ético, essa condição de se trabalhar de forma correta. O segundo é que esses 45 anos e essa tecnologia que a HPE tem, ela não se fez e não se manteve por esses anos olhando simplesmente para um cenário. Foram sempre olhando para diversos cenários, ou diversas expectativas, diferentes indústrias. Então a expectativa que os nossos clientes podem ter é também nos olhar como talvez uma referência para tratar a sua indústria devido a essa ampla gama de conhecimento que a gente tem. E por último, queria citar que além de tudo isso, vem toda essa evolução tecnológica que a gente vem apostando, trabalhando, para que, de novo, a gente possa cada vez mais entregar tudo como serviço, porque a gente entende que dessa forma eu simplifico muito mais. É muito mais fácil no seu menu você pedir o prato que você quer do que você me descrever seus ingredientes. Pode deixar que a cozinha está aberta, vocês podem nos visitar, mas a gente vai preparar o melhor serviço para vocês poderem atender o cliente de vocês, o cliente dos nossos clientes. Eu acho que todas essas parcerias e este mundo de possibilidades mostra que a HPE, diferente de muitas outras empresas, deixa de olhar o seu ecossistema e olha o ecossistema, trazendo a realidade do mercado, entregando aquilo que de fato os negócios precisam de uma forma facilitada. Concorda? Perfeito. Bom, você que nos ouve, nos escuta, estamos chegando ao final do nosso segundo episódio da 4ª temporada e este papo com Ricardo Emerick, líder da HPE Brasil, e com a Jane Greco, diretora executiva da MPE, sobre inovação, sobre transformação digital e também sobre os atributos e características do líder ou do novo líder inovador, você pôde desfrutar e, quem sabe, muito em breve, a gente em 2024 já marca mais um episódio para relembrar o que foi esta conversa deliciosa, cheia de insights, cheia de provocações, que quem pôde acompanhar com certeza pôde se deliciar. Muito obrigado, Emerick, pelo teu tempo. Obrigado por todas as contribuições e pela aula que você nos proporcionou. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jane, mais uma vez. Que a gente chega mais 45 anos juntos. Amém. Vamos lá. Muito obrigado, Jane. Nós vamos Obrigada, ficando Jorge. por aqui. Até o próximo episódio.